Então hoje eu gostaria de trazer a última mensagem desta série, intitulada Missio Dei, e depois eu vou explicar um pouquinho mais o significado dessa expressão, mas que hoje aqui o tema da mensagem, Missio Dei. E eu convido você a abrir então lá no Evangelho de João comigo, você que já está com a sua Bíblia aí em mãos, por favor, vamos juntos lá para o Evangelho de João. Obrigado, Vences. João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Primeiro texto, nós vamos olhar outros textos também, mas esse é um primeiro texto para a gente ter aqui um norte. João capítulo 20, versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu queria dar aqui um destaque aqui à parte B do versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Bem, irmãos? Vamos ter mais um momento de oração. Convido você a fechar seus olhos comigo então, nos colocarmos na presença do Senhor agora. Bem? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de juntos estarmos aqui refletindo, meditando na Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, Deus, e que a Tua Palavra continue preenchendo, Senhor, o nosso coração, em meio a um momento tão dramático, tão crítico, um momento que nós estamos vivendo agora, Senhor, em meio a essas eleições, a esse segundo turno. Não sabemos o desfecho, mas sabemos que o Senhor é Deus acima de todas as coisas, que o nosso coração continue sempre firme em Ti, e que a Tua Palavra, Senhor, ela possa trazer ao nosso coração esperança, nos mostrando para onde nós devemos olhar, Senhor Deus, e aonde nós devemos colocar, apoiar, depositar toda a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança também, Senhor. Nos guia, Senhor, nessa noite, pela Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pergunta importante que precisa ser feita, uma pergunta que eu também já me fiz muitas vezes e que como igreja precisamos também nos fazer. Uma pergunta crucial. Qual é a razão de ser da igreja nesse mundo? Qual é a razão de ser da igreja? Qual é a tarefa principal da igreja? O que justifica a nossa existência nesse mundo? Para que a igreja? Para que existe a igreja? Ou para que existe a igreja? Para qual finalidade? Qual é a razão de ser da igreja hoje? Essa é uma questão, é uma reflexão, meus irmãos, muito importante, que precisa ser feita. Porque se fôssemos fazer uma enquete hoje no contexto cristão, evangélico, muitos evangélicos teriam uma opinião sobre isso, uma resposta para dar sobre, olha, eu entendo que a razão de ser igreja, que o maior propósito da igreja, que o maior objetivo, finalidade última da igreja é essa. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Então, é desta reflexão, meus irmãos, acerca do papel da igreja no mundo e na sociedade, é que surge essa expressão, Missio Dei. Missio Dei. O que significa essa expressão Missio Dei? Essa expressão Missio Dei, ela é uma expressão latina, que ela começa a ser usada a partir do ano de 1932. Em 1932, numa conferência que acontece lá na cidade de Brandemburgo, na Alemanha. Desde então, essa expressão vem sendo muito utilizada quando se reflete sobre o papel da igreja, a razão de ser da igreja.
esse termo tem sido muito utilizado, Missio Dei, que significa a missão de Deus, ou um Deus que está em missão, a missão de Deus, Missio Dei. E esse conceito, meus irmãos, da Missio Dei, coloca a missão como tendo origem em Deus, e não na igreja ou em qualquer outro lugar. Essa expressão aponta para o fato de que o nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus que está em missão. Missio Dei, a missão de Deus. Quando nós olhamos para toda a Escritura, para toda a palavra de Deus de uma forma abrangente, nós vamos perceber isso, que desde o princípio, Deus é um Deus que está em busca de redimir, de resgatar, de restaurar a sua criação, o mundo, a sua criação, o universo. Todas as coisas, Deus é um Deus que está em busca de resgatar aquilo que foi perdido. Deus é um Deus missionário na sua essência. Deus é um Deus em missão, e por natureza, Ele é um Deus enviador, Ele é um Deus missionário. Curiosamente, meus irmãos, nós não vamos encontrar na Bíblia a palavra missionário, a palavra missão. Você pode procurar na Bíblia a palavra missão, ela não é uma palavra bíblica, não é um termo bíblico que você vai encontrar na Bíblia, o termo missão. Mas existem muitos termos na Bíblia que estão relacionados com essa expressão, esse termo missão, como por exemplo o termo apóstolo. A palavra apóstolo na Bíblia significa enviado. Enviado, alguém que foi enviado para um propósito específico, missão. Mas, meus irmãos, a missão de Deus, esse conceito de que Deus é um Deus missionário, ele precisa ser resgatado por nós, como igreja. E um texto também que vai falar sobre essa questão, esse aspecto de um Deus que envia, é João 3,17. Então, rapidamente, a gente está dentro do Evangelho de João, olha só o que diz ali em João 3, voltando algumas páginas na sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviando o seu Filho. Deus é um Deus que envia, Ele é um Deus missionário. Eu gosto muito de uma frase do David Livingstone, um grande missionário que já existiu, né? Os maiores missionários. David Livingstone, ele vai dizer o seguinte: Deus tinha um único filho. Deus tinha um único filho e Deus fez dele um missionário. Deus fez do seu único filho um missionário. Deus o envia ao mundo. Esse texto de João fala que o Deus Pai envia o seu Filho. Da mesma forma, meus irmãos, lá em João capítulo 14, um texto interessante também. Vamos lá para o texto de João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Aqui agora é Jesus falando. Palavras de Jesus, versículo 16. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Agora o versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Em algum momento nós vamos ver que o Pai envia o seu Espírito, o Espírito Santo. Jesus está dizendo: o Pai vos enviará. De novo o termo aqui, enviar.
enviará o Espírito Santo. Em outro momento, Jesus disse: eu vos enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. Ou seja, o Pai envia o Filho envia o Espírito, e ele envia também os seus discípulos ao mundo. E aí nós vamos encontrar esse relato também de Jesus enviando os seus discípulos lá em Mateus, você não precisa abrir, lá em Mateus 28, 19, depois nós vamos olhar para esse texto. Jesus dizendo: vão por todo o mundo, por toda parte, e façam discípulos. Jesus está aqui enviando os seus discípulos também numa tarefa. Então, meus irmãos, nós vemos que é da essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo enviar. Deus se auto-envia. Deus se auto-envia. Deus é, por natureza, um Deus missionário. Um Deus que está em missão e que também nos chama graciosamente para nos juntarmos a Ele na sua missão. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Meus irmãos, não é a igreja que tem um projeto e convida Deus para fazer parte do seu projeto. É Deus que tem um projeto e convida a sua igreja a tomar parte no seu projeto, a se unir a Ele na sua missão. Não é a igreja que tem uma missão, é Deus que tem uma missão e decide então convocar a sua igreja para que a sua igreja se una a Ele na sua missão, porque é Ele que está em missão, desde o princípio, antes que houvesse igreja. Deus já era um Deus enviador, Deus já era um Deus missionário. A Bíblia diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, desde a eternidade, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto. E o que Ele faz? Ele nos convida de forma graciosa, Ele nos dá, meus irmãos, esse privilégio de nos unirmos, de nos juntarmos a Ele no seu projeto. Então, a missão não é uma coisa que a igreja faz, é algo que Deus faz e nos convida também para participar. É uma inversão da lógica, porque a nossa lógica é tentar descobrir qual é a missão da igreja. Mas nós temos que olhar para Deus e entender qual é a missão de Deus. O que Deus está fazendo no mundo? Para qual direção Deus está apontando? O que Deus está fazendo no mundo? E a partir de então, nos colocarmos ao lado de Deus, nos unirmos a Ele, para que também nós venhamos fazer parte da sua missão, do seu projeto. Não é diferente, meus irmãos? Não muda a nossa forma de raciocinar, de pensar? Sabe aquela coisa? A igreja tem um projeto brilhante. Aí diz: Deus, vem cá que a gente quer te contar que a gente está com um baita de um projeto e a gente precisa do Senhor para ser parceiro nesse projeto. Nós estamos aqui, Senhor, com uma visão missionária para o mundo, de alcançar o mundo, de alcançar a cidade, de alcançar pessoas para o Senhor, de trazer pessoas para o Teu reino. A gente está com um projeto aqui, Deus, que olha, o Senhor nunca teria tido um projeto melhor que esse. Então a gente quer convidar o Senhor para fazer parte disso. Não é assim, meus irmãos. Deus tem um projeto e nos chama para fazermos parte deste projeto que não é nosso, que não fomos nós que criamos, que inventamos, que elaboramos, mas que é um projeto dele e nós apenas estamos nos unindo a ele no seu projeto. Ou seja, o Deus que está em missão nos chama e nos convoca a nos juntarmos a Ele. E então a missão de Deus, a Missio Dei, requer de nós que nos unamos a Deus. E aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está promovendo, aquilo que Deus está realizando no mundo. A questão fundamental, meus irmãos, é entendermos o que significa a missão de Deus. Porque a missão de Deus determina a missão do povo de Deus. Simplificando é isso. A missão de Deus
determina a missão do povo de Deus. Como entender qual é a nossa missão como igreja? Entendendo qual é a missão de Deus. Porque a missão de Deus, enviando o seu Filho a este mundo, serve para nós de modelo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, da mesma forma como eu fui enviado a este mundo, eu também estou enviando vocês. Aqui está o padrão, meus irmãos. Aqui está o modelo. Aqui está o paradigma. O próprio Filho sendo enviado pelo Pai diz: olha, da mesma maneira como o Pai me envia, eu também vos envio. Da mesma forma. Então, é fundamental entendermos isso. Tem uma frase muito interessante de Chris Wright, né? Um teólogo, missiólogo, que escreveu alguns livros sobre missiologia, sobre o conceito de missão. Um livro muito precioso que ele escreveu sobre a missão de Deus também, esse teólogo que está aqui na imagem, né? Chris Wright, ele vai dizer o seguinte: não é tanto a questão de a igreja ter uma missão para Deus no mundo, mas sim o de Deus ter uma igreja para a sua missão no mundo. Meus irmãos, é uma frase tão sutil, tão profunda, que a gente precisa ler com muita atenção para entender o significado dela. Ele diz o seguinte: não é tanto a questão de a igreja ter uma missão para Deus no mundo, mas sim o de Deus ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. A igreja foi feita para a missão, e não a missão foi feita para a igreja. E agora, meus irmãos, entra a seguinte questão: se a missão é de Deus, se é Deus que está em missão, qual é a minha parte nisso? Aonde que nós nos encaixamos na missão de Deus? Qual é a nossa parcela de responsabilidade nesse grande projeto de Deus? E aí nós vamos encontrar essa resposta no texto da grande comissão. O famoso texto da grande comissão. A grande comissão, meus irmãos, que é famosa entre nós cristãos, o texto da grande comissão, Jesus enviando os seus discípulos antes de subir aos céus. Ele deixa uma tarefa para os seus discípulos, chamada de a grande comissão. Famosa, uma comissão, um texto muito conhecido aqui nosso. É apenas um círculo menor. A grande comissão é um círculo menor dentro de um círculo maior, que é a missão de Deus. Nós temos a Missio Dei, que é um círculo maior, e dentro desse círculo maior nós temos a grande comissão, que é a nossa parte no que Deus está fazendo. E esse texto, meus irmãos, nós vamos também dar uma boa olhada nele, Mateus 28, do 18 ao 20, estávamos no Evangelho de João, agora a gente vai dar uma olhada aqui no texto da grande comissão de Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Isto posto, vamos olhar então aqui para o texto da grande comissão agora. Então Jesus aproximou-se deles, aqui, quem é deles aqui? Quem é esse grupo de quem Jesus se aproxima? Seus discípulos. Jesus se aproxima dos seus discípulos. E disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão. Jesus aqui dando uma ordem, um imperativo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
A gente gosta do finalzinho desse texto. A gente gosta dessa última parte do versículo. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. A gente gosta dessa parte. Mas o que vem antes está conectado a esta parte. Deus estará com aqueles que estão debaixo da sua autoridade, fazendo discípulos, cumprindo a ordem que Ele nos deixou. Então eu estarei com vocês até o fim. Não dá para interpretar, meus irmãos, esse versículo, essa parte do versículo, levar em consideração só essa última parte, sem levar em consideração o que vem antes. É tirar um texto do seu contexto. O contexto é a grande comissão aqui. É a grande comissão. E nesse contexto da grande comissão, é que Jesus está dizendo, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, meus irmãos, o papel da igreja, uma coisa interessante de nós olharmos no começo aqui do texto da grande comissão, é que Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E aí então ele diz, portanto vão. Mas ele antes está falando de uma autoridade que lhe foi dada. Então, meus irmãos, nós estamos indo debaixo da autoridade de Jesus, sob a sua autoridade, daquele que envia. Nós estamos indo respaldados, autorizados, capacitados por aquele que está nos enviando. Ele disse, olha, o Pai me deu toda a autoridade, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão. Então, meus irmãos, nós recebemos de Jesus autoridade. A palavra que vai aparecer aqui no grego é a palavra exousia. Exousia não é uma autoridade nossa. É uma autoridade derivada. É uma autoridade que nós recebemos de Jesus. Ela não é nossa. Ela vem de Jesus. Ele é a fonte dessa autoridade. Ele diz, portanto vão, com base na minha autoridade, eu estou enviando vocês. Esse é o texto da grande comissão. E nós estamos indo debaixo dessa autoridade, da autoridade do Filho de Deus, do Cristo, do ungido de Deus. Nós estamos indo debaixo dessa autoridade. Ele nos envia, e ao mesmo tempo que Ele nos envia, Ele também nos capacita, Ele nos autoriza para irmos em seu nome. Então, meus irmãos, o papel da igreja está bem claro e definido pela palavra de Deus. Não precisa se procurar muito na Bíblia para entender qual é o papel da igreja dentro do grande projeto de Deus hoje. Não precisa se vasculhar a Bíblia. Está muito claro, está muito definido. Jesus deixou isso muito claro aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Nós fomos designados, enviados por Jesus e sob a autoridade de Jesus para fazermos discípulos dele, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O papel da igreja está claro e definido. Então, a igreja se torna relevante na cidade, no mundo, a partir do momento em que ela se reconhece e se percebe, meus irmãos, como uma entidade que está a serviço de Jesus, a serviço do reino dele, como uma entidade que está a serviço da missão dele neste mundo e que está, por assim dizer, continuando aquilo que ele veio fazer e que ele iniciou, a obra que ele começou a fazer, nós temos que levar adiante como igreja. Nós recebemos essa autoridade de darmos continuidade à obra que Jesus veio realizar, à obra que ele começou. Portanto, vão e façam discípulos de Cristo. Façam discípulos por onde vocês forem, por toda parte. Meus irmãos, faça discípulo dentro da sua casa. Os pais são discipuladores dos filhos.
Enquanto você está tomando café da manhã, você está discipulando os seus filhos. Enquanto você que é pai se reúne ao redor da mesa para fazer uma refeição com seus filhos, você está discipulando os seus filhos ali. O discipulado é um estilo de vida na vida do cristão. O discipulado não é um departamento da igreja. O discipulado não é um programa da igreja. O discipulado não é um ministério da igreja. O discipulado, meus irmãos, é a razão de ser da igreja. O discipulado é a marca de um verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus. Quem é um verdadeiro discípulo, faz discípulo. Ser e fazer discípulo. À medida em que eu me torno discípulo de Jesus, eu também vou fazendo, eu me torno um fazedor de discípulos de Jesus também. O pastor Paulo Solonca costuma dizer que fazer discípulo não é plantar uma árvore para querer colher amanhã, né? Tem árvore que você planta e rapidinho você já está colhendo o fruto dela, né? É como um cogumelo, né? Que nasce assim e de forma quase que espontânea, né? O pastor Paulo Solonca vai dizer que discipulado não é um processo assim, é um processo difícil, é um processo custoso, é um processo doloroso. Formar um discípulo, meu irmão, não é fácil, envolve dedicação, investimento. Mas é muito gratificante quando você vê alguém que você acompanha, discipula, quando você compartilha a sua caminhada cristã com alguém e você vê essa pessoa crescendo na sua caminhada com Jesus, se tornando um cristão maduro, se tornando uma pessoa que começa a ler a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus ensina e diz. Uma pessoa que começa a dar passos na fé. Uma pessoa que começa a crescer na sua experiência com Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é a maior alegria, meus irmãos, de uma igreja, é experimentar isso. Ver pessoas crescendo, amadurecendo na sua fé, na sua vida cristã, no seu relacionamento com Jesus. E é para isso que nós somos enviados, para continuarmos a missão de Deus, a missão que Jesus veio realizar, fazendo discípulos dele, que por sua vez farão também discípulos. O termo que Jesus vai usar aqui, façam discípulos, aqui uma coisa para a gente entender aqui, Jesus está conversando com os discípulos, ele se aproxima deles e diz: foi-me dada toda a autoridade, portanto vão e façam discípulos. Uma coisa interessante de a gente observar aqui, algum discípulo levantou o dedo e falou: peraí Jesus, o que é discípulo? Peraí Jesus, espera um pouquinho na tua aula aqui, posso falar? Fala Pedro, né? Pedro sempre que gostava de falar, né? O que mais falava era Pedro, né? Fala Pedro, de novo Pedro, eu não entendi o que é discípulo, o que é fazer discípulo? Essa pergunta não acontece aqui. Por que essa pergunta não acontece aqui, meus irmãos? Porque Jesus ficou 3 anos discipulando eles. Eles viram na prática o que é fazer discípulo. Convivendo com Jesus. Andando com Jesus. Comendo com Jesus. 24 horas caminhando com Jesus. De perto. Dispensa essa pergunta. O que é discipulado? Dispensa. Essa pergunta é dispensável aqui. Porque na mente dos discípulos de Jesus, eles entenderam na prática o que é o discipulado. Convivendo 3 anos com ele. Não precisa saber o que é discipulado. 3 anos com Jesus. Caminhando ao lado dele. Ele deu o seu exemplo. Ele é o parâmetro. Ele é o modelo. Ele é a nossa meta. Então nós temos que olhar para ele. Como ele fez, e fazermos como ele fez, do jeito dele, amém? E sob a autoridade dele. Então, meus irmãos, o termo discípulo, que foi muito usado por Jesus, identifica os seus seguidores. Discípulo é um aluno, é um seguidor, é aquele que se submete aos ensinos de alguém, que trilha os mesmos caminhos. Cada cristão individualmente recebeu essa incumbência, essa tarefa de, sob a autoridade e debaixo do senhorio de Cristo, viverem uma vida coerente com seus ensinamentos e se identificarem com Jesus no modo de pensar e no modo de agir, no modo de viver. Todos nós aqui, cada cristão individualmente recebeu de Jesus essa tarefa de se identificarem, de se assemelharem
cada vez mais com o seu mestre, com Jesus. Por isso que Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo não estivesse imitando a Cristo, ele nunca diria sejam meus imitadores. Ele entraria numa enrascada, né? É perigoso dizer para alguém imitar você, se você não está imitando a Cristo. É perigoso dizer para alguém olhar para o seu exemplo. É perigoso você caminhar com alguém e influenciar alguém, se a sua vida não aponta para Cristo, se as suas atitudes não estão apontando para Cristo, se a sua linguagem, o seu vocabulário não está apontando para Cristo, se as suas prioridades não estão apontando para Cristo, se o seu estilo de vida não aponta para Ele, como que alguém vai olhar para nós e vai ver em nós algum padrão, algum modelo, algum parâmetro para balizar a sua vida, as suas ações? Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Então Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Estar discipulando alguém está condicionado, há uma condição aqui. Para eu discipular alguém, para fazer um discípulo de Cristo, eu preciso também ser um discípulo de Cristo. Na prática, eu preciso estar procurando imitar a Cristo. É imitação. Discipulado, o que é? É imitação. Todo filho, ele vai aprendendo com o pai. Você vê uma criança, um bebê rindo. Por que a criança ri? Um bebezinho, né? Você olha para ele e começa a rir. Porque os pais estão sempre rindo com aquele riso de bobo, né? Aquele pai bobo assim. Ai, meu filho, né? Coisa que o pai mais faz quando o filho nasce é ficar rindo para o filho, né? Babando o filho, né? Daqui a pouco a criança olha para o pai e ela está rindo também. Porque ela aprende por imitação. As expressões faciais, ela vai imitando. Porque ela está observando, ela está atenta a tudo o que está acontecendo. A criança aprende por imitação. Espiritualmente, meus irmãos, é da mesma forma que acontece. O discipulado é quando nós começamos a imitar a Jesus. Os que mais foram, sabe aquela coisa assim, a cópia mais fiel de Jesus foram os apóstolos. Né? Você quer uma cópia mais fiel de Jesus, foram os apóstolos, porque eles conviveram com Jesus. Nenhum de nós conviveu com Jesus como eles conviveram. E tivemos intimidade com Jesus como os 12 apóstolos tiveram, não é? Eles eram muito parecidos com Jesus, nos seus trejeitos, né? Porque conviveram 3 anos. Nenhum de nós aqui conviveu com Jesus a esse ponto. Então nós somos a cópia da 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 cópia. As gerações, o tempo foi passando, né? E nós somos então as cópias assim. Mas quanto mais nós imitarmos a Jesus, nos esforçarmos para isso, buscarmos isso, mais nós vamos estar aptos também para levar pessoas para o mesmo caminho do discipulado, do crescimento. A igreja de Jesus é aquela que faz discípulos de Jesus. Quando a igreja percebe que o seu foco não são eventos, quando o seu foco não está em eventos, em programas, num prédio, numa estrutura, em reuniões. Quando a igreja entende que o seu foco é fazer discípulos de Cristo, quando a igreja entende que ela precisa ser missional, ela precisa ser uma igreja missional, ela precisa ter a marca da missão, ela precisa ter o DNA da missão, em tudo que ela promove, tudo aquilo que ela faz, meus irmãos, aí então ela está sendo uma igreja autêntica de Jesus. Eu não sou contra eventos, deixa o Matias aqui à vontade, pode deixar ele aqui, se quiser bater um papo comigo aqui, pode deixar. E aí, Matias? Matias, tudo bom? Ele está procurando o pai dele, mas o pai dele não está mais ali na bateria, né? O Emerson. Está bem à vontade, né, irmãos? Coisa boa, né? O que acontece? Até perdi aqui o fio da meada, né?
É, a igreja deixa de ser igreja quando ela deixa de fazer discípulos de Jesus. Porque o chamado da igreja, a razão de ser da igreja, a grande comissão nos revela isso, é formar, fazer discípulos de Cristo. Uma frase de Charles Spurgeon, eu sempre gosto de citar aqui, muitas pregações minhas já citei, gosto muito deste teólogo, foi um dos maiores pregadores, considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Tudo que você puder estudar, ler sobre Charles Spurgeon vai ser um enriquecimento para a sua vida espiritual, para a sua fé, para o seu conhecimento de Deus, da sua palavra. Leia, conheça tudo aquilo que ele produziu, Charles Spurgeon, um grande homem de Deus. Ele vai dizer o seguinte, Charles Spurgeon: o cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. É uma frase dele, chocante. É uma frase chocante, Charles Spurgeon. Ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Em algum momento da história, meus irmãos, a igreja foi se perdendo em relação à sua missão. E a marca da missão também, ela foi sendo cada vez mais esquecida, apagada, né? Esse conceito do que a igreja foi chamada para fazer. E agora eu vou colocar para nós aqui de uma forma mais íntima e pessoal. Qual é o seu papel dentro do projeto de Deus e da missão de Deus? O que nós, individualmente, o que eu, Micael, tenho feito? Qual é a minha parcela? Aqui eu trago para mim a responsabilidade, a minha parcela nesse projeto da grande comissão, fazer discípulos. O que nós individualmente estamos fazendo? Então, 2 exemplos emergem da palavra de Deus quando se trata da nossa participação na missão de Deus. O primeiro exemplo, o envolvido, e o segundo, o comprometido. Você pode dar 2 respostas para esse projeto de Deus. Você pode ser a pessoa que se envolve ou a pessoa que decide se comprometer. Esses 2 exemplos emergem da palavra de Deus. O envolvido e o comprometido. Não tem um meio termo. Ou você está envolvido com o projeto de Deus, ou você está comprometido com o projeto de Deus. A Bíblia vai nos apresentar esses 2 modelos de pessoas. E quando eu penso em alguém envolvido, meus irmãos, logo emerge no meu pensamento o exemplo de Judas. Olha para Judas. Judas foi um discípulo de Jesus que andou ao lado de Jesus como os outros discípulos também. Ele andou com Jesus. Ele esteve sempre ao lado do seu mestre. Ele teve todas as oportunidades que os outros discípulos também tiveram. De apresentar a mensagem de salvação. De viver a mensagem de salvação na íntegra. Judas também teve esta oportunidade. Contudo, o coração de Judas não estava comprometido com o coração do seu mestre. Judas, embora estivesse fazendo parte do corpo apostólico ali, do grupo dos 12, embora ele estivesse próximo a Jesus, ele estava apenas envolvido, mas não estava comprometido. E meus irmãos, o simples envolvimento de Judas custou a sua salvação, custou o reino dos céus. Ele perdeu a oportunidade de entrar para o reino de Deus, de fazer parte desse grande projeto de Deus, porque ele decidiu estar envolvido, ao invés de estar comprometido com Deus. Meus irmãos, não basta estar envolvido. Deus nos chama ao comprometimento. Estarmos comprometidos com o Deus da missão e estarmos comprometidos com a missão de Deus. Comprometimento. Eu gosto muito daquela história do porco e do frango. Você já ouviu essa história? Em algum lugar? A história do porco e do frango. Eles tinham que oferecer um café da manhã, o porco e o frango. O frango diz assim: eu entro com os ovos. E o porco, eu entro com
o bacon. Eu entro com toicinho. O que o porco está dizendo? Eu dou a minha vida. Eu dou minha vida. O frango disse, olha, eu entro só com essa parte dos ovos aqui. Mas o porco morreu. Por quê? Porque ele estava comprometido. Meus irmãos, há diferença entre estarmos envolvidos ou estarmos comprometidos. Judas é um exemplo de alguém que não se comprometeu, mas que só se envolveu. Tem pessoas que são assim. Elas estão fazendo parte da igreja, elas estão acompanhando, elas estão em movimento, elas estão, eu costumo dizer que elas estão gravitando ao redor da igreja como se fosse um satélite, elas estão gravitando, mas elas ainda não se comprometeram, elas estão apenas envolvidas. Deus quer de nós comprometimento com o seu reino, com a sua obra, com o seu projeto. É isso que Deus quer e espera de cada um de nós. E um exemplo positivo na Bíblia de alguém comprometido, não vejo um melhor exemplo no Novo Testamento do que Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais comprometidos do Novo Testamento com o projeto de Deus, com a Missio Dei. Ele se entregou de corpo e alma para este projeto, meus irmãos. E eu quero destacar aqui esse exemplo, porque você lê a história de Paulo e você vê que ele era um homem extremamente comprometido. Ele estava envolvido. Ele não estava superficialmente ali se envolvendo com as coisas, não, ele estava de fato abraçando, se comprometendo. Ele é o maior exemplo que nós vamos encontrar, temos acesso no Novo Testamento, e algumas palavras de Pedro mostram isso para nós. Alguém que está comprometido não diria o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 10, você não precisa abrir lá, 1 Coríntios 15, 10, veja só o que Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles. Eles quem? Os outros apóstolos. Eu trabalhei mais que Pedro, eu trabalhei mais que Tiago, eu trabalhei mais do que Filipe, mais do que João, eu trabalhei mais do que todos eles. Ele não está se orgulhando aqui, não é a arrogância de Paulo, ele está falando a verdade. Eu trabalhei muito mais do que eles, mas ele diz em seguida: contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A consciência de que não era ele, mas que era a graça de Deus com ele. A graça não exclui trabalho. Olha aí, ó, resultado. Trabalhar para Deus, meus irmãos, nos comprometermos com a obra de Deus e com o projeto de Deus é a coisa mais maravilhosa, a maior aventura que existe. É servir a Deus, ao seu plano, ao seu projeto, é nos comprometermos com aquilo que Ele está fazendo. Isso é extraordinário, é uma grande aventura servir a Deus, é uma aventura. E Paulo experimentou isso, ele viveu isso, para nos dizer que ele trabalhou mais que todos, mas que foi, não ele, mas a graça de Deus com ele. A graça, ela não é sinônimo de inércia, não é sinônimo de indiferença. Quanto mais da graça de Deus existe sobre a minha vida, mais eu vou me empenhar, mais eu vou trabalhar, mais eu vou trabalhar com zelo, e eu vou fazer com zelo para Deus, mais eu vou colocar a minha vida à disposição do Senhor e da sua obra. Quanto maior é a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida, mais nós vamos nos comprometer com o que Ele está fazendo. Alguém comprometido não diria o que o apóstolo Paulo disse lá em Atos 20, 24. Ele diz: todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Um dos textos mais lindos do apóstolo Paulo, meus irmãos, na minha opinião, é esse. É este texto aqui. Não me importo,
não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que somente eu possa terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que exemplo para nós, de alguém que foi comprometido. Não basta se envolver, é necessário se comprometer, de corpo e alma com o projeto de Deus. Essas são palavras que só poderiam ter saído e serem ditas por alguém extremamente comprometido com o Evangelho, com a causa do Evangelho, com o grande projeto, que é o projeto de Deus. Não existe maior projeto no mundo, meus irmãos, do que o projeto de Deus, do que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está realizando no mundo. A obra que Deus está realizando, embora você não veja, embora você não perceba, embora nós às vezes nos alimentemos apenas de notícias ruins ou de fake news, embora nós tenhamos uma visão totalmente pessimista da realidade, embora nós não tenhamos os melhores prognósticos em relação ao futuro, embora, meus irmãos, tudo nos leve a uma condição de nos deprimirmos ou de nos angustiarmos com a situação do mundo hoje, Deus está trabalhando no mundo, Ele está agindo, Ele está em missão, e Ele nos chama a fazer parte do seu projeto. Para finalizar, eu quero perguntar como é que está o seu grau de comprometimento com a causa do Evangelho. O seu, o meu, o nosso grau de comprometimento com a causa do Evangelho, com a missão de Deus. Deus hoje está nos chamando aqui para nos juntarmos a Ele na sua missão. Deus hoje nos chama para participarmos do que Ele está fazendo. E como nós vamos responder a esse chamado hoje? Qual será a sua resposta diante desse chamado? De repente você diz assim: pastor, mas eu sou tão pequeno, será que não existem pessoas mais capacitadas do que eu? Por exemplo, o pastor é mais capacitado. Pessoas que estão fazendo teologia, que estão indo para o seminário se preparar, será que essas pessoas não são mais qualificadas para isso? Quando Deus chamou os seus discípulos e disse: vão por todo mundo e façam discípulos, aqueles homens, na sua grande maioria, eram iletrados, pescadores, rudes, homens com pouca instrução. Esses homens que seguiam a Jesus, que estiveram com Jesus por 3 anos, e que viraram o mundo de cabeça para baixo, esses homens, meus irmãos, eram homens simples, como eu, eram simples como você, pessoas simples. Não faziam parte da elite da época, não eram sacerdotes, não faziam parte da elite religiosa daquela época. Eram homens comuns. Pense sobre isso, homens comuns, como eu, como você, pessoas comuns, mas que foram chamadas para realizar algo extraordinário e impossível do ponto de vista humano, impossível de ser realizado, mas Deus contou com eles. Deus vai fazer, comigo, semigo, com você, sem você, apesar de nós, Ele vai fazer, mas Ele conta com a gente, Qual é a sua parcela nesse projeto? Onde é que você se encaixa dentro desse projeto? Quando as pessoas começam a colocar os olhares muito em cima de mim, e começam a me agigantar com elogios, quando muitas pessoas começam a ter uma visão do pastor Micael, como um grande líder espiritual, eu sempre me comparo, meus irmãos, a uma ferramenta muito pequena. Eu tenho uma caixa de ferramentas lá em casa, e tem várias chaves de fenda,
né? Aquelas né, chavezinhas. E eu tenho uma chavezinha bem pequenininha assim, ó, lá em casa. E eu penso, eu sou essa chavezinha aqui. Às vezes serve só para aquele parafusinho pequeno, né? Que a gente tem lá, que a gente quer tirar aquele parafusinho, e você coloca a ferramenta e aquele parafusinho vai saindo, e você vai girando aquela chavezinha pequena. É assim que eu me vejo no grande projeto de Deus, como uma chavezinha muito pequena, como uma ferramenta muito pequena. De repente é assim que você se vê hoje também, mas você é útil, Deus está contando com você, amém? Há lugar para todos, do projeto de Deus, há lugar para todo mundo, há lugar para você, há lugar para mim. Do ponto de vista prático, tem lugares na igreja, ministérios da igreja, áreas da nossa igreja, que nós precisamos de pessoas comprometidas. Seja no ministério infantil, seja aqui na equipe de louvor, seja colocando um cabo no lugar, seja colocando uma maçaneta em uma porta, seja recebendo pessoas lá fora, seja cuidando dos carros no estacionamento. Na igreja sempre haverá lugar para todos servirem, para todos se comprometerem. Há espaço, há lugar para todos. Olhando para o nosso contexto aqui como igreja, mas lá fora também Deus quer contar com você lá, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Deus quer contar com você lá.